Sobre esse assunto do dom de profecia, a Bíblia ela nos fala muito sobre a questão dos profetas e fala também para tomarmos muito cuidado, porque existem também vários falsos profetas. Em Mateus 24, por exemplo, está escrito que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, o dom de profecia é um dom bíblico. Deus manifesta esse dom aos profetas. E um profeta, ele é nada mais do que um porta-voz de Deus. Deus comunica a sua mensagem a este profeta e este profeta transmite ao seu povo essa revelação. Agora, assim como há o verdadeiro dom profético, há também o falso. E é por isso que a Bíblia muitas vezes nos alerta contra os falsos profetas. Agora, como é que sabemos, como é que identificamos um verdadeiro profeta ou diferenciamos um verdadeiro profeta de um falso? A Bíblia apresenta vários critérios. Nós não temos tempo de ver nessa apresentação todos esses critérios, mas podemos mencionar pelo menos 3. Existem vários. Então, quais são 3 critérios básicos para identificarmos um verdadeiro profeta? Isaías 8:20 nos transmite aqui o primeiro critério. Basicamente, com esse critério, você já consegue desclassificar todos os falsos profetas. Isaías 8:20 diz, a lei e ao testemunho. E eu vou citar aqui de acordo com a versão King James. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A lei e ao testemunho. Ou seja, esse é o critério básico. O que significa a lei e testemunho? A lei é uma referência ao Pentateuco, testemunho é tudo que foi escrito posteriormente, ou seja, todos os outros profetas. Em outras palavras, a lei e ao testemunho refere-se a toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Então, o critério básico é, um profeta verdadeiro tem que falar em harmonia com toda a palavra de Deus. Ou seja, ele pode dizer, possuir o dom profético, pode fazer manifestações sobrenaturais, no entanto, se ele ensina contrário a alguma coisa das Escrituras, ele é um falso profeta. Ainda que ele faça manifestações sobrenaturais, porque em Mateus 24, fala que os falsos profetas também fazem grandes sinais e prodígios. Então, um sinal ou um prodígio não é sinônimo, não é evidência de que essa pessoa é um profeta de Deus, porque também Satanás falsifica essas questões. Okay? Então, a lei e o testemunho é o critério básico. Okay? Tem que falar de acordo com tudo que está escrito, em harmonia com a lei de Deus, tudo que está revelado na palavra de Deus. Um segundo critério que nós temos na Bíblia, para identificar um verdadeiro profeta de um falso, Deuteronômio 18:22, que fala sobre as profecias desse profeta devem se cumprir. Isso é bem claro. Se um profeta é verdadeiro, espera-se que as suas profecias se cumpram. Então, esse é um critério também interessante. Porém, esses critérios eles devem ser observados no seu conjunto. Não pode ser apenas um ou outro. Por exemplo, esse critério da profecia ter que se cumprir, ele é um critério que, tomado isoladamente, ele também não prova nada. Às vezes, um verdadeiro profeta faz suas profecias, e às vezes não se cumprem, que são as chamadas profecias condicionais. Aí depende. Agora, um falso profeta às vezes pode falar e pode acontecer. Então, o simples fato de profetizar algo e acontecer não é prova de que alguém também é um profeta verdadeiro. Mas, no geral, um profeta verdadeiro fala e espera-se que suas profecias se cumpram. E um terceiro critério está no livro de Daniel, no capítulo 10, do verso 7 a 18. Ali apresenta o profeta Daniel e sinais físicos. Isso é muito interessante. Ali no livro de Daniel mostra que ele, quando estava em visão, ele ficou ali, especialmente no capítulo 10, ele ficou sem respirar. Okay? Então, esse também é um critério. Um profeta verdadeiro, quando está em visão, ele fica sem respirar durante o tempo que durar a visão. Ele pode, mesmo que ele possa falar durante a visão, mas ele fica sem respirar. Isso é um sinal físico que não tem como ser falsificado. Há muitas pessoas por aí que dizem ser profetas e receber revelações diárias, mas quero ver passar nesses testes, especialmente nesse de ficar sem respirar. Se a visão durar, por exemplo, 3 horas, o profeta de Deus fica 3 horas sem respirar. Deus consegue manter o profeta vivo enquanto lhe dá a revelação. Agora, um falso profeta, é complicado ficar pelo menos 5 minutos sem respirar. Okay? Então, esses são critérios básicos. Há outros critérios. Ou seja, com base nesses critérios, a gente pode olhar para qualquer pessoa que alegue ter o dom de profético e com base nesses critérios a gente determina esse aqui é de Deus ou não.